Muito boa noite, senhores vereadores, boa noite aos nossos servidores, aos nossos prestadores de serviços. Cumprimentar aqui mais uma vez aqui o ex-vereador Tiãozinho, ex-presidente da Câmara. Obrigado pela presença. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano 2024. Eu passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Salmo 27, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Obrigado, vereador João Tomé. Na oportunidade, informo que, em decorrência da vacância do cargo de vereador, que era exercido pelo senhor Edivaldo Israel Amâncio, será dado posse ao primeiro suplente de vereador da coligação do Partido Social Democrático, conforme lista fornecida pelo cartório eleitoral de Conchas. Em decorrência disso, foi convocado o suplente de vereador, o senhor Cláudio Aparecido Basques, para assumir a vaga de vereador. Solicito ao suplente, o senhor Cláudio Basques, para que se dirija até o púlpito aqui para a gente fazer o juramento de compromisso. Por favor, senhor Cláudio Basques. Eu peço que auxiliem o Cláudio. Eu farei a leitura e o senhor responde e a gente dá seguimento. Tá ok? Tá certa a altura para ele? Veja. Prometo exercer com dedicação e lealdade. Prometo exercer com dedicação e lealdade. O meu mandato respeitando a lei. O meu mandato respeitando a lei. E promovendo o bem-estar do município. E promovendo o bem-estar do município. Assim prometo. Assim eu prometo. Então declaro o empossado senhor Cláudio Aparecido Basques como vereador titular para exercer seu mandato. Eu peço uma salva de palmas aqui ao nosso novo... Dando continuidade aqui, eu solicito que o vereador entregue sua declaração de bens, cópia do diploma de suplente e assine o termo de posse e compromisso. Tudo isso já foi providenciado. Então, por favor, nobre vereador, agora, Cláudio Basques, por favor, ao seu local de assento, para a gente dar sequência. Já deixou na secretaria lá? Pode deixar comigo. Pega, fazendo favor, então, Chaguri. O termo dele também já está assinado aqui também, tá? Pode... Não, aqui não. Aqui já está tudo ok. Vamos dar sequência à sessão. Eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências gerais. Tá ok? Os diversos aqui primeiro, tá ok? Não estava aqui na pauta aqui, mas tem os diversos. Por favor, vereador Thiago Beca. Ana Beatriz Lameira Pinson relata que vem procurando ajuda há bastante tempo, tendo em vista a situação do seu filho Brian Henrique Lameira Santos, diagnosticado com TA, que tem crises na escola e grande parte de autoagressão. Após procurar a direção da escola, foi indicado que procurasse a diretora de educação. Ao tentar contato por telefone diversas vezes, sem sucesso, esteve presencialmente 2 vezes no Departamento de Educação solicitando um professor auxiliar, que foi negado, com a justificativa de que a professora falou que não era necessário. O primeiro laudo do Brian foi concedido pelo Dr. Jeová em fevereiro de 2024
e foi ignorado com a alegação de que o médico em questão diagnosticava todas as crianças como autistas. Já o laudo atual é do dia 22/4/2024, que corrobora o diagnóstico de TA. Sem saber a quem recorrer, Ana resolveu procurar a Câmara Municipal para solicitar uma intervenção junto ao poder público dentro das possibilidades para ter os direitos de seu filho garantidos, inclusive encaminhando ao Ministério Público caso necessário. A EMB 27/8/2024, Ana Beatriz Lameira Pinson. Encerramos a matéria de correspondência diversa, presidente. Obrigado, vereador Tiago Beca. Esse ofício já foi encaminhado para conhecimento do prefeito. Por favor, vereador, passo a palavra para que faça a leitura das correspondências do Executivo. A EMB 20 de agosto de 2024, ofício número 627/2024, referente à resposta ao requerimento número 46/2023. Pelo presente, ser nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento em epígrafe, anexamos a presente os empenhos dos gastos com aquisição de flores e derivados no período de janeiro de 2023 até a presente data. Pelos documentos anexos, é possível apurar os valores gastos com a aquisição de flores e derivados. Informamos que, no período solicitado, o plantio e a jardinagem foram realizadas pelo município. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Minerval Augusto Mota, prefeito municipal. Em anexo aqui temos as notas, os empenhos pagos para os vereadores. Ofício número 628/2024, referente à resposta ao requerimento número 22/2024. Pelo presente, externamos os cordiais cumprimentos. Em resposta ao requerimento em epígrafe, apresentamos o relatório das compras de gêneros alimentícios de janeiro de 2024 até a presente data. Os fornecedores dos referidos produtos foram Fábio Mariano Barbosa, Tenda Atacado, Minimercado e Lotérica Silva Andrade. Tendo em vista a variedade de itens, não é possível identificá-los no presente momento, mas as notas fiscais de aquisição estão à disposição desta ilustre casa, devendo apenas agendar com antecedência. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Minerval Augusto Mota, prefeito municipal. Em anexo também aqui a relação dos pagamentos por credor aqui. Ofício número 684/2024, a EMB 29 de agosto de 2024. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência, incluso o projeto de lei número 29/2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2025 e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1, do regimento interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Minerval Augusto Mota, prefeito municipal. Projeto de lei número 29/2024, de 29 de agosto de 2024. Estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025 e da outras providências. Minerval Augusto Mota, prefeito do município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Das diretrizes gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2025 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual que quer couber, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, na Lei Orgânica do Município e nas portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 2º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais,
deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 3º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à ficção de despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária e conterá reserva de contingência. Artigo 4º. O orçamento para o exercício financeiro de 2025 abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos, e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional para a Prefeitura, observando-se os seguintes objetivos. 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2. Dar apoio aos estudantes carentes que prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 3. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 4. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. 5. Assistência à criança e adolescente. 6. Melhoria da infraestrutura urbana. 7. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do Sistema Único de Saúde. 8. Austeridade na gestão dos recursos públicos. Artigo 5º. Para atender o dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá no seguinte. 1. Estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 2. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar corte de dotação da Prefeitura. 3. A cada 4 meses, o Poder Executivo emitirá o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais e garantindo a publicidade dos atos em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. 4. Quadrimestralmente será feita audiência pública para a divulgação dos gastos com a saúde pública e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde. 5. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês sob a forma de duodécimos. 6. Os planos LDO, orçamentos, prestação de contas e parecer do Tribunal de Contas do Estado serão ampliamente divulgados, inclusive na internet, e ficarão à disposição da comunidade. Capítulo 2. Capítulo 2. Das metas fiscais e riscos fiscais. Artigo 6º. A Lei Orçamentária para 2025 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades executoras, especificando aquelas vinculadas a fundos, ao orçamento fiscal e ao orçamento da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quando a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento, tudo em conformidade com as portarias SOF, STN em vigor, às quais deverão estar anexadas os seguintes. 1. Anexo 1. Estimativa das receitas orçamentárias. 2. Anexo 5. Descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. 3. Anexo 6. Planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Demonstrativo 1. Anexo das metas fiscais anuais. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3. Das metas fiscais atuais comparada com os 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4. Evolução do patrimônio líquido.
Demonstrativo 5. Origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 7. Demonstrativo e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo de riscos fiscais e providências. Capítulo 3, do Orçamento Fiscal. Artigo 7º. A proposta orçamentária para 2025 será elaborada de forma padronizada, de conformidade com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que couber para a padronização das informações conforme dispõe a UDESP. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para 2025, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nos anexos 5 e 6 presentes nessa lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 8º. O Orçamento Geral abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades das administrações diretas e indiretas quando couber e será elaborado em conformidade com a portaria número 42 do Ministério de Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal e ainda em conformidade com o artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 9º. O total da despesa com o pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com os 11 meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período. Parágrafo 1º. O limite de que trata esse artigo está assim dividido. 1. 6% para o Poder Legislativo. 2. 54% para o Poder Executivo. Artigo 10. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2025, criar cargos e funções, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da LRF, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos das despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2025. Artigo 11. O Executivo promoverá ações que assegure a concessão da revisão anual dos servidores municipais na forma disposta no inciso 10, artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 12. Os orçamentos para o exercício 2025 obedecerão, entre outros, o princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte. Artigo 13. Os estudos para a definição dos orçamentos da Receita para 2025 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação no período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios. Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 14. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual, se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 4. Da limitação de empenhos. Artigo 15. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal,
Os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observada a fonte de recursos, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira dos montantes necessários, adotando o critério da incidência percentual de redução sobre as dotações destinadas a investimentos. Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Parágrafo 2º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Artigo 16. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em partes, caso a situação de frustração de receita se reverta nos bimestres seguintes. Capítulo 5. Das receitas e legislação tributária. Artigo 17. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classe menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita a ser objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. O principal da dívida mobiliária refinanciada será atualizada pelo IPCA, IBGE, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Considera-se-á, para efeito de não ajuizamento da execução de dívida ativa, os débitos acrescidos de atualização monetária, juros e multas e consolidados, cujo montante será igual ou inferior a R$ 500. Parágrafo 2º. O não ajuizamento da execução até o montante fixado no parágrafo anterior não dispensa a administração pública de promover a devida cobrança amigável. Artigo 19. O ato de conceder ou ampliar incentivo, inserção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 14, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 6. Da reserva de contingência. Artigo 20. A proposta orçamentária para o exercício de 2025 destinará recursos para a reserva de contingência de, no mínimo, 0,5% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo único. Os recursos de reserva de contingência serão destinados preferencialmente aos atendimentos de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
obtenção de resultados primários positivos, se for o caso, e para a abertura de crédito adicionais suplementares e especiais. Artigo 5º, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 9. Não, só por... Está no 6 aqui. Foi por 9. Aqui depois nas comissões lá, levantar todos esses pontos aí para poder fazer a correção. Toda vez a mesma coisa, né? Capítulo 9. Das condições de exigências para transferências de recursos de entidades públicas e privadas. Artigo 21. A transferência de recursos às pessoas jurídicas de direito privado, a título de parcerias voluntárias em regime de mútua cooperação, que desenvolvam atividades ou projetos para a consecução de finalidades de interesse público, deverá observar as disposições nas instituições do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas alterações e a legislação própria, especialmente 1. Contrato de gestão, Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e Lei Complementar nº 101, de 19 de março de 2015. 2. Termos de parceria, Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 7.568, de 16 de setembro de 2011. 3. Termos de colaboração e fomento. Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 3.204, de 14 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 4. Termo de compromisso cultural, Política Nacional da Cultura Viva, nos termos da Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014. 5. Transferências referidas no artigo 2º da Lei Federal nº 10.845, de 5 de março de 2004, nos termos do artigo 5º e 33A da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 6. Convênios e outros ajustes congêneres. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e ou 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 22. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a celebração de ajustes para a destinação de recursos às organizações da sociedade civil dependerá de 1. Plano ou programa de trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável pela respectiva política pública. 2. Previsão orçamentária em classificação adequada à finalidade do repasse, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964. 3. Lei autorizativa para os casos de subversão social, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária para os casos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Federal nº 4.360, de 17 de julho de 1964. 4. Observância das regras específicas quando efetuada com recursos de fundos especiais, além das regras gerais. 5. Identificação do beneficiário e do valor a ser transferido no respectivo instrumento jurídico adequado. 6. Execução na modalidade de aplicação. 50. Transferência à entidade privada sem fins lucrativos, podendo ser classificado por outro serviço de terceiro pessoa jurídica sem fins lucrativos.
3.3.50.39. Contribuição 3.3.50.41. Auxílio 3.3.50.42. ou subversão 3.3.50.43. 7. Autorização do chefe do Poder Executivo. Artigo 23. Os empenhos da despesa referentes às transferências de que trata o referido capítulo dessa lei serão feitos obrigatoriamente em nome da organização da sociedade civil. Artigo 24. A administração pública e as entidades do terceiro setor deverão manter em seu sítio oficial a relação das parcerias celebradas juntamente com os instrumentos jurídicos e seus respectivos planos de trabalho. Capítulo 8. Das disposições gerais. Artigo 25. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988 e do artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal nº 4.320, de 64, a lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 18%. Artigo 26. Até o limite de 15% das despesas inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal de 88, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, ou sobre a classificação econômica, os grupos corrente e de capital da despesa. Artigo 27. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas unidades. Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 28. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeira, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 0,3% do artigo 16, para o 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 29. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e aplicação de créditos. Artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 30. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmadas por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 31. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até 15 de outubro, em conformidade com a Emenda Constitucional número 25 de 2000. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição a Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receita para o exercício subsequente, inclusive da RCL, e as respectivas memórias de cálculos. O que é isso aqui? Lei complementar. Lei Complementar 101 de 2000, artigo 12. Artigo 32. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária para a Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para sanção até o último dia útil do exercício.
Artigo 33. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de 1/12 do total das despesas, 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 34. Os créditos especiais abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo até o limite de seus saldos. Artigo 35. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 36. A Câmara Municipal poderá, mediante ato da mesa, suplementar suas dotações orçamentárias, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulações de suas próprias dotações. Artigo 37. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. AMB, 29 de agosto de 2024, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossas Excelências e nobres edis o incluso projeto de lei número 29/2024 para devida apreciação e aprovação, se esse for o entendimento. O referido projeto de lei tem por finalidade obter a devida autorização legislativa para que, em cumprimento às disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, e de acordo com as regras introduzidas pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo entre os demais componentes, que são o plano plurianual e o orçamento anual, e através dela que são fixadas metas e prioridades do exercício, dentre aquelas constantes do plano plurianual, como também estabelece as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração do orçamento anual. Referida a lei com plano anual de curto prazo, combina um verdadeiro plano de ação governamental com política financeira, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício subsequente, bem como orientando a elaboração da lei orçamentária anual. A presente propositura foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades definidas em face da expectativa da comunidade e daquilo que a expansão municipal exige, como imprescindível, tendo em vista assegurar a transparência da gestão fiscal, conforme determina o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Oportuno se faz destacar, conforme o parágrafo 1º do artigo 126 da Lei Orgânica do Município, recentemente alterado, foram reservados através da ação de governo 2036, recursos orçamentários para a ordem de R$ 954.825,42 para o atendimento na Lei Orçamentária de 2025, de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais impositivas, o que representa 2% da receita corrente líquida do exercício 2023, que por sua vez registrou o montante de R$ 47.741.271,10. Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores os meus protestos de autoestima, da mais alta estima e distinta consideração. Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Em anexo temos um montante aqui para os vereadores. Encerramos a matéria do Executivo, presidente. Obrigado, vereador Tiago Beca. Apenas para não esquecer depois, como hoje está sendo empossado o vereador Cláudio Basques, a gente conversar
logo após o encerramento da sessão, assim, sobre a composição das comissões permanentes. Tá ok? Para a gente ver o melhor rearranjo para compor com o vereador Cláudio Basques, tá ok? Muito bem, respirou? Pronto para dar sequência? Por favor, vereador Thiago Beca, leitura das correspondências do Legislativo. Indicação número 57/2024, vereador autor Marcos Paulino da Silva. Indica ao senhor prefeito municipal, Linderval Augusto Mota, para que verifique junto ao setor responsável a possibilidade da instalação de uma lixeira maior próxima à entrada da fazenda Nascentes do Pinga, localizada às margens da SP-147, sentido Anhembi Piracicaba. Igualmente, indica a colocação de uma placa alertando sobre a proibição de jogar lixo na área localizada na estrada Sherp, logo após a Ponte das Furosa. Justificativa. Com relação à lixeira na entrada da fazenda acima mencionada, pode-se notar pelas fotos anexadas que os resíduos ali depositados transbordam a capacidade do item atual, sendo necessário, portanto, a instalação de outro com maior capacidade de armazenamento. No tocante à colocação da placa próxima à Ponte das Furosa, justifica-se tal indicação pelo fato daquele local ser uma área de preservação, o que impede a instalação de lixeira por parte do poder público, mas não coíbe a ação de pessoas que depositam rejeitos no local. Ademais, conforme se comprova em fotos anexas, o lixo que ali é depositado acaba sendo levado pela ação do vento para as propriedades próximas, ocasionando grave perigo de contaminação. Plenário Guilherme Terni, 30 de agosto de 2024, Marcos Paulino da Silva, vereador. Em anexo temos as fotos aqui, tá? Requerimento número 55/2024, vereadores autores Luiz Felipe Evaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho e João Tomé Filho. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1, e artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Linderval Augusto Mota, nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como os princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade embiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos, considerando o processo judicial número 0000614 552023 826 0145 2, que tramita na Vara Civil de Concha, São Paulo, referente à desapropriação da antiga lanchonete da Praça Prefeito Ismael Mourado Amaral, considerando que em 18 anos de desapropriação, o referido imóvel serviu para abrigar diversos órgãos e departamentos da Prefeitura Municipal, considerando que o processo envolve a família do atual assessor executivo do gabinete, senhor Manuel Ferreira de Andrade Júnior, considerando que a Prefeitura Municipal realizou nos anos de 2006, 2007 e 2010 depósitos em favor da família Andrade. Assim solicita-se: 1. Qual o valor fixado em sentença judicial com relação à indenização do imóvel? 2. O valor de R$ 1.300.000 cobrado pela família Andrade está de acordo com o cálculo feito pelo perito da Prefeitura? 3. Qual será o procedimento adotado com relação às reformas realizadas no imóvel em comento? Será feita alguma compensação financeira à família Andrade por essas melhorias ou a outro tipo de acordo estabelecido? 4. No cálculo realizado pelo perito, ficou estabelecido que a família Andrade deveria devolver algum valor à Prefeitura? Se sim, qual o montante e qual o status atual dessa devolução? 5. Existe documentação ou relatório detalhado sobre o processo de desapropriação
incluindo o histórico de depósitos feitos pela Prefeitura, a família Andrade? 6. Quais foram as justificativas apresentadas pela Prefeitura para a devolução do imóvel ao proprietário original após 18 anos de uso para fins públicos? Houve algum parecer técnico ou administrativo que fundamentou essa decisão? 7. Foi realizado estudo do impacto da devolução do imóvel na administração municipal? Há planos para realocar os órgãos de departamentos que estavam localizados no imóvel devolvido? 8. A devolução desse imóvel é um caso isolado ou outros precedentes similares envolvendo a Prefeitura? Quais são as políticas e procedimentos gerais da Prefeitura em relação à desapropriação e devolução de imóveis? 9. Outras informações que entenderem pertinentes para esclarecer o solicitado. Esses questionamentos cobrem aspectos financeiros, administrativos, legais e procedimentais do caso e podem ajudar a obter uma visão mais clara da situação e das ações da Prefeitura Municipal. O requerimento apresentado fundamenta-se na atividade fiscalizadora e controle externo da Câmara Municipal, estabelecidos no artigo 31 da Constituição da República, artigo 150 da Constituição Estadual e artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica do Município. Plenário Guilherme Terni, 30 de agosto de 2024, Luiz Felipe Erovaldo Calimanel Abud, vereador, João Tomé Filho, vereador, Anísio Tobias Filho, vereador, Rodrigo Elias Pinto, vereador e Marcos Paulino da Silva, vereador. Moção de pesar número 3/2024, de 30 de agosto de 2024. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura, Luiz Felipe Erovaldo Calimanel Abud e Tiago Antônio Taide Beca. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Pedro dos Santos de Oliveira Falcão, ocorrido na data de 28 de julho de 2024, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 4 e artigo 166 do Regimento Interno. Nascido no dia 1º de novembro de 1964, era filho de Adão Natalino Falcão e Silvilina de Oliveira Falcão. Natural desse município, Pedro era casado e deixa a esposa Wanda Aparecida Rodrigues Falcão, a filha Camille Rodrigues Falcão e os enteados Evandro Henrique Rodrigues, Maíra Caroline Rodrigues Galo e Caíque Rodrigues de Assis. Popularmente conhecido como Pedrinho da Delegacia, foi aprovado em concurso público e ingressou na Polícia Civil de São Paulo em 1991, aos 27 anos de idade, ocupando o cargo de escrivão de polícia e assumindo suas atividades na Delegacia de Anhembi, onde atuou por 33 anos. Bastante atencioso e solícito, fez grandes amigos dentro e fora do âmbito policial, desempenhando sua função com muito apreço, dedicação e competência. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os conforte nesse tempo. Plenário Guilherme Terni, 30 de agosto de 2024, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura, Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abud e Tiago Antônio Taide Beca, vereadores. Encerramos a matéria do Legislativo, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Beca. Senhores, passaremos para a palavra livre. Vou pedir para o nosso primeiro secretário proceder à chamada. Por favor, Tiago Beca. A palavra está livre para o vereador Cláudio Aparecida Basques. Ao vereador João Tomé Filho.
Senhor presidente, nosso cordial boa noite a todos que estão conosco em casa, também em plenário, aos novos vereadores. Hoje nós não trouxemos nenhuma propositura, senhor presidente, e eu quero apenas dar as boas-vindas para então o nosso companheiro agora, de casa, o Cláudio Basque. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que você possa, com toda certeza, fazer um grande trabalho. Que Deus te abençoe, meu amigo. A palavra está livre para o vereador Luiz Felipe, para o Valdo Calim Manuel Abud. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, população que nos acompanha aqui da casa, os colaboradores da casa e a população também que acompanha das redes sociais. Gostaria de iniciar, senhor presidente, desejando boas-vindas ao amigo Cláudio, lá de Piramboia, Cláudio Basques, que você faça um bom mandato, um mandato curto, mas que você faça um bom mandato, e o que precisar, pode contar conosco aqui da Câmara, comigo e com os demais vereadores e funcionários, estamos todos à disposição do senhor. Seja muito bem-vindo. Também gostaria, senhor presidente, de desejar aqui aos familiares das pessoas que infelizmente faleceram em Embi nos últimos dias, né? O Pedrinho, que hoje tem um requerimento aqui, uma moção de pesar de nós vereadores. O Pedrinho, um amigo de todo mundo, né? 33 anos de dedicação à polícia, um escrivão, uma pessoa super educada, que sempre atendeu todo mundo muito bem. Então que ele descanse em paz e que a família tenha o devido conforto, né? O seu Pedro de Camargo também, infelizmente faleceu no último dia 30 de agosto. Um desejo também a toda a família dele que tenha o consolo pela perda e que ele esteja também num bom lugar. E por último, o nosso amigo Ilo também, da Silva Quadros, que infelizmente faleceu no último dia 31/8. Desejo a toda a família que tenha o conforto, né? Falo em nome do nosso amigo, né? E que a família toda tenha o conforto dessa perda do Ilo, né? Que infelizmente nos deixou aí no dia 31/8. E gostaria de brevemente fazer um comentário sobre um requerimento que nós colocamos na coletiva aqui, o requerimento 55 de 2024, em relação à desapropriação da antiga lanchonete, né, da Praça Ismael, prefeito Ismael Morato. Isso foi uma situação que nós ficamos sabendo, causou, no mínimo, um pouco de estranheza, pelo fato desse processo foi feito já na gestão anterior, da primeira gestão do ex-prefeito saudoso Rui Ferreira de Souza, né? Então, se não me engano, já faz 18 anos. Então, aqui nós temos os nossos questionamentos, né? As perguntas para ver o que a prefeitura, o que o prefeito Motinha possa justificar, que só após 18 anos chegaram a uma conclusão que seria melhor devolver o imóvel à família, né? Existem pagamentos, então o requerimento foi bem feito aí e nós esperamos, aguardamos, né, que o senhor prefeito possa nos responder e tirar as dúvidas para nós e para a população do município, né, que causou um pouco de espanto essa situação. Por hoje é só, senhor presidente, uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Marcos Paulino da Silva. Ao vereador Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite, presidente. Boa noite a toda a mesa, a todos os vereadores, a todos que nos acompanham pela rede social, aqui presente. Eu não trouxe também matéria, presidente, então gostaria de parabenizar a todos pelas matérias apresentadas aqui na data de hoje. Eu somente gostaria de formalizar aqui minhas boas-vindas ao vereador Cláudio, né? Também me deixo super à disposição aqui, muito feliz de tê-lo aqui como parceiro aqui na Casa de Vereadores, né? Então, seja bem-vindo e é isso, presidente. Uma boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador Rodrigo Elias Pinto.
Sou eu mesmo. Boa noite a todos mais uma vez. É isso mesmo. Acho que é o Dudu, né? Vamos lá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui cumprimentar agora oficialmente aqui o vereador Cláudio Basques, devidamente empossado. E assim como o vereador Felipe Abud, que me antecedeu na fala, estamos à disposição, Cláudio, a auxiliá-lo da melhor forma possível. A gente sabe que, dentro das circunstâncias que ocorreu a vaga aqui, e nesse momento, né, quase no final de mandato, a gente sabe das dificuldades que eventualmente o senhor possa vir a enfrentar, mas conte com a gente naquilo que a gente puder auxiliar, tá ok? Estamos à disposição. Eu já deixo registrado aqui, peço à nossa secretaria que providencie também a moção de pesar aos senhores Pedro Camargo e Ilo Quadros, né, duas figuras importantes aqui do nosso município, de famílias tradicionais aqui, que muito contribuíram para a nossa cidade e que cumpriram a sua jornada aqui na terra, aqui, e Deus os chamou para junto de si. Então eu peço aqui que fique registrada a nossa moção de pesar, então por favor a secretaria providenciar, levantar o histórico junto às famílias. Muito bem. Senhores, no início da nossa sessão hoje foi lido um requerimento, né, da senhora Ana Beatriz Lameira, sobre uma situação que ela vivenciou com o filho dela na rede escolar. O filho dela que é diagnosticado com o transtorno de espectro autista. Já não é a primeira mãe que nos procura relatando situações problemáticas com seus filhos, né? Esse ano, depois de ouvir todas essas demandas dessas mães, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, que já é lei no nosso município, que trabalha a questão de capacitar os servidores, principalmente da rede, do Departamento de Educação e Departamento de Saúde, em relação a como lidar com as pessoas com o transtorno de espectro autista, para garantir o direito dessas pessoas, principalmente crianças que estão em idade escolar, né? E eu quero deixar registrado aqui, porque também temos a Lei Federal 12.764 de 2012, né, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. E no artigo 3º, parágrafo único, prevê: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Quer dizer, são direitos. E direitos, se não houver uma cobrança efetiva e inclusão nas leis orçamentárias do município, elas não são executadas. Isso a gente tem que ficar muito atento agora que, como a gente acabou de fazer uma leitura aqui, né, da LDO para 2025. Então, ver como esses assuntos estão sendo tratados para poder incluir, para poder efetivar esses direitos. Um outro assunto que ganhou repercussão na data de hoje, mas também não é um assunto recente, é a questão de uso irregular de veículo da prefeitura, né? Veio uma postagem hoje de que um dos carros da prefeitura estaria na cidade de Bofete, participando de uma festa, de um churrasco lá. Independente se essa informação especificamente é verdadeira ou não, porque foi uma postagem, mas eu não sei se alguém acompanhou de mais de perto esse fato específico. Mas o que chama a atenção é constantemente o uso irregular de veículo da prefeitura é relatado para a gente. O ano passado, a gente já trabalhou esse assunto aqui na Câmara, aqui foi até aprovada uma lei que depois foi declarada inconstitucional por causa do vício de iniciativa, mas para controle de frota dos veículos. Ou seja, é importante que seja efetivado o controle de frota dos veículos para que se coíba o uso irregular, o uso abusivo, o uso indevido de veículos públicos. Veículos públicos é para atender às necessidades dos serviços públicos, saúde, educação, assistência social, esportes. Agora, veículo público utilizado para ir em festas, churrascos, rodeios, ou seja lá o que for, foge totalmente da finalidade do veículo público.
O controle de frota, a gente até colocou dentro das emendas impositivas que fosse implantado já para 2025. Quer dizer, é uma situação de obrigatoriedade de ser executado isso agora aqui no município aqui, né? Infelizmente, pelo que a gente está vendo, o cronograma de execução dessas emendas impositivas é muito assim vago da forma como é estabelecido isso aí. A gente cobrou no começo do ano que fosse mandado um cronograma para a gente. E nada, não foi mandado nada. Ou seja, provavelmente isso daí vai ficar só para o final do mandato. Mas chamo a atenção mais uma vez para esse assunto. E, para encerrar minha fala hoje, com relação a esse requerimento número 55/24, do qual o vereador Felipe Abude, que já me antecedeu, fez um breve comentário. Chama a atenção a forma como está transcorrendo essa questão desse processo de desapropriação da lanchonete, da antiga lanchonete, ali na praça ali, da família Andrade, que por um acaso é também do assessor, do principal assessor do prefeito, né? Um imóvel que a prefeitura já ocupa há quase 18 anos, ou mais de 18 anos, salvo engano. Pelo que já foi nos informado, já teve 3 depósitos judiciais efetuados. E agora, num cumprimento de sentença, foi apresentado um cálculo de mais de R$1.300.000. Não há um debate efetivo sobre esses cálculos. Simplesmente estabeleceu um procedimento interno do prefeito perguntando a cargos comissionados dele se há recurso para pagar isso, se há outros imóveis para fazer uso. Quer dizer, chama a atenção toda essa movimentação. E bem agora em final de mandato. Quer dizer, parece que bateu um desespero, vereador João Tomé, agora. Viu, vamos dar um andamento nisso aqui, antes que acabe o mandato aqui, perde a eleição, ele não consegue fazer isso daí. Não é de agora que a gente tem visto várias situações aqui no município aqui, de favorecimentos de um determinado grupo político aqui na cidade, nesse mandato. Isso chama muito a atenção. Só que como esse assunto está transcorrendo no Poder Judiciário, não há participação efetiva da Câmara. Mas, eventualmente, se ficar constatado que há irregularidades nessas tramitações, a Câmara pode vir a participar sim. Seja através de uma representação encaminhada à Câmara, seja através de uma comissão para apurar eventuais irregularidades. Mas chama a atenção, e o objetivo desse requerimento aqui, a qual 5 vereadores da Casa estão subscrevendo, é exatamente pedindo explicações para o Poder Executivo com relação ao que está acontecendo, né? Imaginamos que a resposta talvez venha só depois da eleição, né? Uma forma talvez de ganhar tempo, até porque a gente sabe que os procedimentos da atual administração para responder requerimentos dessa casa aqui diz respeito a todas as regras estabelecidas na lei orgânica do município, né? Então, provavelmente, esse é um assunto que vão querer cozinhar, ou se não forem cozinhar e a resposta vier, talvez aquelas respostas mais superficiais possíveis, né? Mas vamos ver o que realmente está acontecendo com relação a essa história da devolução, né? Há um tempo atrás a gente tratou de um assunto envolvendo um bem imóvel que estava em disputa aqui na prefeitura também, né? E agora surge essa outra situação. Quer dizer, entra a administração, sai a administração, parece que o princípio que está prevalecendo é sempre aquele de querer beneficiar o próprio grupo político ou aqueles amigos próximos. E isso não pode prevalecer na gestão pública. Senhores, obrigado pela atenção de todos aqui e encerro minha palavra por aqui hoje. Uma boa noite a todos. A palavra está ali para o vereador Tiago. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e de forma remota também. Em especial o ex-vereador Raul, o ex-vereador Tião, que estava aqui presente. Presidente, eu quero só deixar aqui minhas boas-vindas ao vereador Cláudio Basques, que estaremos sempre à disposição, que precisar aqui. A gente, fora a casa, né, nós podemos ajudar no que você precisar. E também quero parabenizar o Departamento de Esporte pelas ações que estão fazendo agora em volta às aulas, né, nessas atividades aqui. Quero parabenizar a diretora Lília e os funcionários, estagiários que estão proporcionando para a criançada aí várias atividades diferenciadas. E quero só, como foi uma sessão meio atípica, a última, eu falei meio
Não foi muito de bom tom. Quero deixar meus parabéns aqui aos professores, aos alunos, aos gestores, né, pelo aumento significativo do IDEB na nossa cidade, que os alunos do 1º ao 5º ano, os anos iniciais, de 5.0 foi para 5.7, então uma grande escada, né? Quero ver agora como que nós vamos subir mais, né? 5.0 para 5.7 é um numeral muito significativo e bom, né, para o nosso município. E o 6º e 9º ano de 5.1 para 5.3, que também é bom. Então, presidente, por hoje é só. Muito obrigado. E a palavra está livre para o vereador Anísio Tobias Filho. Ao vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, ao ex-vereador Raul, que está aí presente, ao Tiãozinho, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-prefeito, né? Ao candidato, nosso amigo que está presente, tudo bem? Joia, seja bem-vindo à casa. E é isso aí, era para estar cheio de candidatos aqui para ver como que é a coisa aqui, né? Não só de vereadores. E Mané também? Voltou? Ah, foi embora também. Peçanha, nosso amigo Peçanha, que está... Às vezes ele some e aparece, né? Então, o pessoal, como não tem nada fora do parágrafo, hoje apareceu pouca gente. Desde já, o nosso amigo Cláudio, não era a forma que você queria, né, Cláudio? Tenho certeza absoluta disso, de estar presente aqui, junto com nós, mas seja bem-vindo, né? Nós estamos aqui para fortalecer você, o que você precisar, tá bom? A respeito da moção, seu presidente, a Anhembi tem lutado, né, esses dias aí, foi meio complicado, né? Então, deixar aqui um abraço à família Quadros, família do seu Pedro Pio, né, que veio a falecer também, e não poderia deixar aqui ao Neno, a família Nogueira, que um grande amigo nosso que perdeu aí a vida muito novo, aos 38 anos. Então gostaria também que o senhor autorizasse aí uma moção de pesar para a família Nogueira e para o Neno. O nome dele não me recordo, não vem à cabeça agora, mas ao Neno Nogueira, se o senhor permitir, tá? Que a casa faça. Já fica registrado já, por favor, secretaria providenciar também. Ok. Então, e por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Erramos a palavra ali, presidente. Muito bem. Senhores, como vocês já perceberam, a ordem do dia hoje é só um assunto, só que é a moção de pesar. Vamos pular o intervalo? Vamos seguir? Maravilha. Então vamos para a ordem do dia. Só deixa eu me organizar aqui, um minutinho. Está em discussão a moção de pesar número 3/24 pelo falecimento do senhor Pedro dos Santos de Oliveira Falcão, ocorrida na data de 28 de julho de 2024. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 3/24. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Senhores, hoje não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Então estamos encerrando, nada mais havendo a tratar. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de setembro, às 19 horas. Antes, só lembrando que tem uma palestra essa semana. Cadê? É quinta-feira? Quinta-feira, às 19 horas, sobre o assunto de previdência, se eu não me engano. É isso mesmo, né, Miller? É isso, né? Então, já fica o convite estendido a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.